Parca, foi uma sabugada. Nossa senhora. Mas quando você falou que estava lá e recebe um pedido de apoio, pelo que eu entendi já, quem responde o pedido de apoio é a galera que tá ali patrulhando mais suave, não tá numa missão, né? Como é que era pra tu lá nas rodovias? Né? Como é que funciona o dia a dia? Ficava lá... Porque eu, no meu caso, eu era Rotan. Eu não tinha por obrigação atender acidente e praticamente não fazia fiscalização de trânsito, era para combater criminalidade. Então, só que nós tínhamos uma orientação de todo acidente mais grave que os postos atendem, né? Depende da área, a gente tinha que dar... apoio. Ou então a apreensão de drogas feita por um posto, que o posto faz a fiscalização, ele pode abordar tanto um infrator de trânsito quanto pode abordar um carro carregado de maconha. Então a gente trabalhava na ronda, a gente não tinha um ponto fixo. Aonde tivesse a ocorrência na área da companhia, a gente tentava chegar. Só que tem área que é 2 horas para chegar, é grande, a companhia é grande, né, rodovia e tal. Mas a gente sempre procurava chegar. Foi uma apreensão aqui, um acidente grave com ônibus, com várias vítimas. Aí deslocava para lá para ajudar a sinalização e tal. Mas o dia a dia nosso era Rotan. Eu até falo aqui, muitas vezes a gente faz vista grossa com determinadas infrações de trânsito, porque numa rodovia de madrugada, se você levar ferro e fogo, você não trabalha. O que tem de cara com habilitação vencida, cara que não pagou IPVA, esse tipo de infração, tirando a embriaguez que o cara tá colocando em risco ali, vidas, questão de embriaguez já teve caso de eu pegar e tomar a chave do cara, deixar o carro estacionado no meio do mato, tomar a chave do cara e ir patrulhar, isso 3 horas da manhã, quando for 7 horas voltar e dar a chave pro cara e falar, some da minha frente, porque se você for fazer um flagrante de embriaguez, você acabou teu plantão. Então, se você for levar ferro e fogo, tudo que você aborda, esses caras... Parece uma praga, o tal do Monza, velho, rapaz. Você tem a história com o Monza, né? Essa do Monza, essa do Monza, aquela do Monza A Monza tem o cigarro, tem a droga que eu peguei com a cocaína que eu peguei no Monza. O tal do Monza é uma desgraça. Eu acho que é porque o bicho era bom de canela, né? Porque é 1.8 ou 2.0. Dava pra diabo. E igual o Vector, os caras usam pra essas desgraças aí, contrabando, pra traficar droga. E o porta-malas é grande também, né, meu? Mas você pega esses carros de madrugada, cara, sem habilitação vencida, é uma desgraça, cara. Aí você tá num serviço pra pegar droga, pra pegar armamento, contrabando grande, e você tem que perder tempo com o infrator de trânsito. Então, muitas vezes, tem que fazer vista grossa até. A madrugada pelo visto, a madrugada é complicada também nas rodovias, né? A madrugada é esquisita também na cidade, né? Sim. Eu passei, eu tinha uma moto, rapaz, toda lazarenta, não tinha uma sinalização. Essa aí nós levamos pro posto, não tinha jeito. Nós abordamos, o cara falou, não tem documento, vamos levar pro posto. Então quer dizer que eu vou perder minha bezerra que eu dei na moto? Eu falei, você vai perder. Ele trocou numa bezerra, cara, uma moto. Aí... É melhor ter ficado com a bezerra. Até hoje deve estar lá no pátio lá. Mas risco desgraçado de acidente, sabe? Porque rodovia, o cara vacilou. Eu vi muito acidente em rodovia. Eu vi um acidente com um Vectra e um Pointer, desses Volkswagen Pointer antigo. Os caras bateu, cara, a menina tinha vindo, ficou no Japão há alguns anos, adolescente, tinha chegado, estavam indo no Paraguai, 2 tios e a menina para ir pro Paraguai. Bateu o Vectra e pegou fogo. Um dos tios morreu na hora com a pancada, o outro saiu do carro e a menina não fez nada, cara, ninguém entende isso aí, morreu queimado, o pé ficou preso. Aí chegou um monte de gente, foda, extintor, né? Tudo, a gente chegou... Nada, rapaz. Depois que o carro consumiu tudo, que acabou com tudo, foi pegar a menina, não tinha, nem preso não tava o pé. Eu acho que conforme queimou, sabe? Mas aquilo deu uma tristeza muito grande, cara. Aquilo ali me baqueou bem, hein? Aquela menina, os caras, 15 anos. Ela ficou com o pé preso atrás e o carro incendiou. Os motoristas ficaram desesperados. Até um caminhão-tanque que tem extintor bom,
parou, mas não teve jeito, cara, da gente tirar. Teve uma hora que você não conseguia chegar perto mais. Tá maluco, deve ter realmente assim, uma porrada de acidente horroroso mesmo. Então, pegamos muito, peguei ônibus que bateu e teve um ônibus que o cara vinha acelerar demais, chegando na ponte ali do Ivaí, o cara viu os carros na frente dele e ia bater na traseira. O que ele fez? Ele tirou, cara. Ele tirou e jogou o ônibus na barranca, na beira do rio. E aí tem um fone que ele fala com os passageiros. Ele falou, ó, não se mexam que nós estamos na beira do rio, não sabendo de onde eu tá, cara. Os caras não chegavam, não piscavam nem o rabo dentro daquele... E o ônibus parado na beira do coisa. Aí nós fomos um dos primeiros que chegamos. Tinha 2 bombeiros viajando dentro do ônibus, abriram o porta de emergência, saíram em cima e foi tirando gente, cara, na beira da pista. Aí passou um cara com um caminhão, um fenemezão velho, meteu numa árvore lá na frente também. Eu curioso. Falei, manda mais equipe de bombeiro aqui que tá o caos aqui. Aumentando. Tivemos que tirar os caras numa fila indiana, pista mão simples, saindo da ponte numa curva. Puta Pensa que numa pariu. desgraça. E gente tudo fodida. E minha mala, falei, que porra de mala, cara, esquece mala, vamos sair daqui primeiro. A gente vai saber se esse ônibus vai pegar fogo ou se vai desbarrancar e cair dentro do rio. Mas pensa num sufoco, cara. E pegando assim vários. Teve um carro que rodou na pista, barbeirou e rodou, ele parou de frente na pista, contramão. Aí nós chegamos, né, vimos aquele carro parado e tal, falou, o que aconteceu? Ah, eu acabei de rodar e tal. Aí ele contando pra nós depois. Ele falou, fiquei gritando, Eu falei, mas por quê? Não, pros outros não baterem em mim. Eu falei, rapaz, você acha que alguém... Como se fosse... Carreta vai vir, vai ouvir você gritando. Vai, dentro do vamos carro. ver se- Ele já não viu você. Mas pensa, rapaz, vira até comédia, mas pensa numa desgraça de Ai, gente. cara, ele queria Foda. parar no grito. Devia... Teve um cara que Deitou. empinou a moto ali na 317 ali, o ônibus da Garcia ainda viu, rapaz, pelo retrovisor, parou no pedágio, falou, ó, a moto, o motoqueiro caiu ali. Ele empinou não, ele tava deitado na moto, sim. Deitado. Superman, fazendo um Superman. É. Aí o pedágio avisou, nós fomos lá, rapaz. Primeira coisa que eu achei foi um dente. Eu falei, ih, o negócio não... Rapaz, mas não sobrou nada do cara. Não sobrou nada. O primeiro carro que passou em cima dele, quebrou e ficou, não conseguiu ir embora. O resto, passava a mesma coisa, passava, mas sobrou só o trapo dele, Ó rapaz. a perspicácia do polícia, Ele achou o ainda dente. Eu vi o dente ainda. Falei, meu pai do céu. Aí ele morava em Floresta e saía de Maringá à noite, acho que para pegar mais velocidade, ele deitava para cortar o vento, ele perdeu o equilíbrio. O cara eu falei pro cara da Garcia, porra, mas se você tivesse parado e sinalizado, falei, mas só vi um monte de fogo levantando lá e a moto rodando. Eu nem sabia que ele tinha caído. Aí o cara andou uns 5 km para avisar no pedágio aí. Pisar no Superman. Virou um pastel. Bagaçaram ele, carreta passa em cima ali. Eu indo pra tivesse Valparaíso. andando- Meu Deus. Se ele estivesse andando de boa, nada disso Mas teria não, acontecido. mas não tem Eu atendi jeito. um Moto acidente. é foda. Eu Na atendi moto um na acidente, pista, rapaz. Ali tinha um pesqueiro ali em Maringá e ameaçou chuva, que escureceu o céu, cara. Tinha um japonês velhinho que ficava pescando lá. O japonês foi pegar o ônibus do outro lado da pista. Porra, Pista mano. simples. O japonês botou o pé assim, ó. A moto veio. Bateu. O cara rodou. Resultado. Matou o japonês, arrancou a perna do japonês. O motoqueiro morreu lá na frente. Nós chegamos, falei, puta merda. Aí a perna do japonês ficou no meio da pista. Tá? Mas ninguém nem viu na hora. Aí o capacete do cara eu levei e coloquei em cima do balcão da polícia rodoviária. O pai do moleque chegou. Falou, esse é o capacete do meu filho. Quando ele pegou, escorreu aquele melado. O cara grudava numa grade lá e chorava, rapaz. O filho. É foda, hein, mano. Morreu porque tava tentando fugir da chuva com umas Twister 300 e bateu no japonês. Aí de madrugada o delegado ligou pra mim e falou, viu, o IML tá querendo a perna do homem aqui. Eu falei, porra, perna, rapaz. Aí eu fui lá no local, Achou a perna. uns couro lá na pista. Lá. Eu falei, tem um couro aqui. Falei, não, junta aí com a pazinha e traz aqui, porque daí o cara coloca aqui. Eu falei, pensa no... Rodovia é foda, cara. Eu peguei um pouco de trauma, sabe? Calma aí, Porque, mas ó, aí tu foi lá e juntou com a pazinha, Farru? Rapazinha. Rapaz, a gente pega um pouco de trauma, sabe o que é o trauma que a gente pega de rodovia? Isso é um pouco coisa da pessoa. Você vai atender acidente na rodovia, quando você vê tudo capotado, você vê que tem vítima fatal, você fica pensando, pô, será que não é alguém meu? Da minha... Você entendi. queria... É a primeira coisa que você chega. Não é que você se alivia quando você vê que é um ser humano, mas você fica pensando, cara, porra, você tem
neto, filho, amigo. Você vê quando vê que é desgraceira, sabe? Já avisa, ó, óbito no local e atropelamento, motociclista, que esbagaça, cara, não sobra nada. Você chega no local, rodovia é foda, cara. Eu trabalhei alguns anos na Rotan e a Rotan anda muito, a noite inteira na rodovia. Então a possibilidade de um posto atender um acidente, ela se multiplica 10 vezes a Rotan, porque são todos os postos, né? Toda a área. Você sai e é tudo área movimentada aqui. Agora que essa R-323 que liga Maringá-Guaíra tá melhorando, mas ali, rapaz, ali era um matadouro. É pista simples e os caras metiam borracha. Saiu um cara com uma menina ali com um carro aqui, ó, a carreta pegou ele aqui, não matou, mas levou ele 100 metros, cara. Levou ele 100 metros. A menina aqui, ó, a carreta levando. E o cara cagando de bêbado. Eu cheguei, fui tentar tirar a menina, aí o polícia falou, Zarneta, é bom não pôr a mão nela, não, tá chegando socorro e tal. Eu falei, mas, pô, essa troço pegar fogo aqui dentro aqui, aí acabei esperando o socorro, sabe? Mas ela tava prensada em banco, porta, tudo. Pô, desgraceira, cara. É que na rodovia funciona assim, eu viajo muito de moto, né, cara? Eu viajo muito de moto, a rodovia funciona assim, o caminhão, ele se acha como se fosse um leão. Ele é o rei da floresta, ele que domina, fala, a rodovia é minha. Moto e carro é intruso. Então, você quer ter um bom trânsito na rodovia, respeita o caminhão, cara. Mas na moral, porque se você não respeitar o caminhão, ele te joga pra fora da pista sem dor nenhuma na consciência. Eu viajei respeitando uns 13 o cara, anos de pô. moto. A minha equipe, fazendo Campinas, São Paulo. Equipe, quando eu fui candidato em 2014, e a gente pega 3 meses de dispensa para candidatura, né? Eu estava na ativa, não fui eleito. No primeiro serviço que a minha equipe, os 3 polícias que trabalhavam comigo fizeram, e sem eu, no primeiro dia da dispensa, eles fizeram uma apreensão de mercadoria contrabandeada, foram na Receita, entregaram, lacraram, né? Você só entrega o saco lacrado. Aí, 3 horas da manhã, vamos dar mais uma patrulhada? Vamos. Saíram, rapaz. E o Paulo teve lá um problema de saúde, bateu na traseira de um caminhão, a Hilux. O motorista falou, só ouviu o barulho, o impacto. Bateu, regaçou tudo. O Josias, que era o que estava no lugar do comandante da equipe, cabo, estava no meu lugar. E lá tem uma tecnologia embarcada, um computador assim na frente da viatura, cheio de ferro, igual isso aqui, ó. E o Josias estava dormindo na viatura assim, ele dorme assim, ó. Ele entrou para dentro daquilo lá, rapaz. E o Paulo deu volta, o Josias tudo ensanguentado ali, ele falou, Picoloto, me ajuda que eu matei o Josias. O Josias abraçou o Paulo e queria trazer, eu não sabia o que tá acontecendo, queria trazer o Paulo para dentro da viatura, nem sabia que estava em rodovia uma hora daquela. Quebrou quadril, as pernas, ele fez umas 10 cirurgias já, rapaz. Aí os caras ligou pra mim, eu tava fazendo campanha. Falei, puta que pariu. Todo quebrado. Falei, rodovia, você vacilou, você morre, cara. Fala aí, Nancy, tá falando de Campinas aí. Ela falando, eu durante 13 anos eu fiz esse percurso, né? Morava em Campinas e trabalhava aqui na rota. Então, motocicleta, né, mano? O guarda não tem dinheiro, motinha, barato combustível, e eu fazia esse trajeto. Mas na reta final, eu lembro que saí em 2018, mais ou menos. Eu lembro que eu tava. Aí, essa época, eu tava trabalhando. Fiquei uns meses trabalhando em Campinas. Então, eu terminava o serviço 18 horas e entrava 19 horas na faculdade. Então, eu vinha estilingando, um dia na rodovia. Por isso que eu falo que nem sempre depende do condutor, principalmente motocicleta na rodovia. Aí, eu lembro que eu tava na Anhanguera, aí eu observei que tava meio escuro já, daqui a pouco eu vi em Boleiro, assim, uns 500 metros pra frente. Aí já fui freando, tal, segurando, carreta, ônibus. Aí fui parando assim, cara, vi tipo um cachorro no canto. Não sei se era um cachorro, se era uma capivara no dia. Uma moto, uma 300 já toda estourada. E o cara parecia que tinha passado na máquina de lavar roupa, cara. Parecia uma roupa torcida mesmo, o cara assim. E o cara, mano, ele tava até com equipamento, cara. E aí um negócio que chamou minha atenção no dia, que eu ajudei a sinalizar e fiquei ali dando um suporte. Aí vi o crachá da empresa dele, assim, o cara provavelmente tava indo trabalhar, eram umas 19, devia entrar às 19 na empresa, assim, e o celular dele começou a tocar, assim, amor. A mulher acho que pressentiu, cara, e o telefone tocando assim, e o cara, eu olhei e falei, ixi, já era. Então, assim, aquele... Tava
Não, ele já era. Não, ele já tava agonizando, a agonia da morte. Agonia já. da morte. Agonia da morte já. Bati o olho e falei, puta, já era. Mas ele tava todo retorcido, porque passou o ônibus e passou a carreta. Entendi. E ele bateu... Caralho. Ele bateu tipo num cachorro, mano, na rodovia. Não sei se era o cachorro ou a capivara. Mas ele deu uma pancada. então, mas- E aí eu fiquei no pensamento assim, aquele dia eu travei, mano. Eu falei assim, caramba, mano. Diferença de segundos, poderia ter sido eu ter batido aqui e ter Não morrido. era a sua hora, irmão. Animal, Não, eu sei, mas é Lá- lá embaçado. tem- Eu vim de lá de Campinas até aqui em São Paulo aquele dia. Vocês zoeiram, eu não passei de 50 por hora, mano. Eu vim aqui, ó, na mão, Lá trancado, na região mano. minha lá na tem moto, muito mano. gado na pista. É. Ixi, Gado Chapa, é vaca, perigoso, já cavalo. era. Tanto que, você lembra que eu falei no começo da conversa, o tenente, que era instrutor da minha escola, ele, quando ele foi promovido a capitão, ele foi comandar a polícia rodoviária, a companhia de polícia rodoviária, onde eu posteriormente fui servir. Ele estava indo para o posto de Marialva, com um motorista, né, com a viatura da polícia rodoviária, estava indo fiscalizar lá e viu alguns animais, cavalos na pista. Aí ele parou a viatura aqui, ele desceu, foi espantar os cavalos lá, o caminhão veio, bateu na viatura, projetou a viatura em cima dele e matou ele na pista. Hoje o contorno nosso lá chama contorno Major Abelardo, porque ele foi promovido pós-morte, ele era capitão, tenente da minha escola. A viatura projetou em cima dele, assim. Ó. Porra, cara. Eu lembro que eu vi Quando na chega a hora do cidadão, Não, mano. rodovia é Eu foda. lembro que eu vi no vídeo até o bombeiro falando, pega a arma dele aí, pega a arma, tá tudo embolada no meio de coisa, matou o major. Ó, mas é... Foi Eu fui pra São José dos Campos, ela falando de rodovia, fui pra São José fazer um rolê na Honda lá. Eu tava voltando com as motos, nós estávamos umas 15 motos, né? Eu tava voltando, caiu o para-choque do caminhão Então, e ficou atravessado assim, ó, para-choque. Aí eu via que a moto deu pra ver, eu desviei. Cara, parei a moto, tá até gravado que eu tô gravando os motovlog agora, tá gravado lá pra quem quiser ver. Eu falei, mano, eu vou tirar isso daqui da pista, porque ia causar um acidente, cara. O bagulho, aquele para-choque atravessado ali, tava inclusive com a placa. Hã? Aí eu tô aqui, né? Quase pra você parar. morre. Quase que eu morro, cara. uma desgraça, Fui parar mano. aqui a pista, Rodovia né? é foda, Aí eu tô mano. aqui parando. Você vai parando por pista, né? Aí eu aqui, um caminhãozão veio, parou, né, meu? Aí eu fui aqui, aí o outro parou. Quando eu fui pagar, lá veio o carro na direita, cara. ultrapassagem. No maior pau. Ultrapassou e... Aí pegou, tava eu e outro ponto aqui. Pegamos e saímos correndo, cara. Mas foi por segundos, cara. Mas eu sou muito daquele cara que eu penso assim. O homem lá em cima tem um livrão. Ele virou a página. Quem tiver naquela página ali, meu irmão, tchau. Não tem conversa. Não adianta eu penso nem- assim, não adianta. Sem choro nem vela. mas dá O dá jeito que o sustinho cara na morrer. rodovia. Não, o jeito que do cara morrer é só uma desculpa. Mas quem tiver naquela página ali, meu irmão, já era. Então, eu trabalhei com um cara, rapaz, o Cabo Rodrigues, ele até hoje a gente tem, ele trabalhava na minha equipe, eu fui, no domingo eu ia trabalhar na Expo Engá, que é uma exposição agropecuária lá, aí ele ligou pra mim, falou, sargento, eu não vou estar com o senhor hoje à noite no serviço, a gente trabalhava primeiro na Expo Engá e depois ia pra rodovia. A Expo Engá é mais um marketing, né, tinha o estande da Polícia Rodoviária ali, aí foi eu e o Paulo e o Josias. E na segunda-feira ele assumiu um comando de uma equipe. Ele entrou no lugar de um... Eles estavam indo para Tapejara, lá faz as primeiras fiscalizações ali, mais ou menos umas 9 horas da noite, fica até meia-noite, depois vai para Perobal. Ele estava indo e ele falou pro motorista assim, dá uma aceleradinha. E o motorista deu uma aceleradinha, chegou em Tapejara, o motorista manobra a viatura e para de ré em cima do canteiro. Ele desceu e foi pro eixo da pista, onde fica a faixa ali. Aí vem uma carreta aqui e uma aqui. O motorista só ouviu o barulho, foi pum! Passou em cima da cabeça dele. Puta que Ninguém sabe, até, o cara esperto de pista, o cara ninja, lutador de Muay Thai e tal. Ninguém sabe o que aconteceu. Se uma bateu e derrubou, a outra passou. E o incrível é que a que vinha de sentido Cruzeiro para Maringá ficou 25 minutos conversando com o polícia rodoviária num posto de combustível. E veio, parece que tudo cronometrado. Tem jeito, Saiu chegou de o lá, dia, É o que eu falo, ele dá uma aceleradinha, as duas carretas cruzou, cara, passou em cima da cabeça dele. E eu tava na exposição de folga no outro dia, ligaram pra mim, o Adriano ligou pra mim e falou, o Cabo Rodrigues sofreu um acidente. Eu falei, ele tá bem? Ele falou, ele morreu.
Eu falei, rapaz, pensa num. Aí nós fomos. Acaba com A noite inteira no velório dele, o capitão determinou, fôssemos fardados. A mulher dele falou: não, abre o caixão que eu quero ver ele pela última vez. Não o tem coronel como. Mioso falou: você vai ver o que aí? Aí ainda disse que. É foda, hein, Até coisa aí, né? Diz que na hora que o pessoal tirou do necrotério, tirou a cabeça dele assim do chão, dava pra ver os olhos, assim. Ficou uma coisa horrível, cara. Aí o tenente na época chegou e pegou o armamento dos polícias. Você ainda não se inscreveu, deu o like e ativou o sininho? Você tá louco?